Você gostaria de aprender a desenhar super-heróis, mas tem dificuldade com a parte de ossos e músculos? Com a parte anatômica? Não tenha medo do desenho anatômico, desde que você siga certos princípios que eu pretendo compartilhar aqui neste vídeo, desde que você proceda com determinadas técnicas que são compartilhadas amplamente por desenhistas do mundo todo, você tem sim tudo para melhorar o seu desenho da anatomia humana, com a ajuda do Superman. O Superman é considerado o primeiro super-herói, o mais icônico de todos, e ele tem todas as características físicas que definem um super-herói. Ele é alto, ele tem praticamente 2 metros de altura, ele é largo e ele tem uma musculatura avantajada. Ele não é, a depender da versão, necessariamente o super-herói mais bem definido, porém ele tem sim músculos avantajados, uma longa capa, a imponência que se espera de um super-herói. Vamos tomá-lo como exemplo. Neste desenho apliquei várias áreas chapadas, preenchimentos opacos de tinta preta. Também apliquei várias achuras que representam tons de cinza. É assim que muitas vezes os personagens nos são apresentados nas histórias em quadrinhos, com esses recortes de sombras sólidos e também com esses tons de cinza representados pelas achuras. Esse tipo de acabamento muitas vezes obscurece a visão que temos dos músculos. Se por um lado ressaltam alguns dos músculos, por outro obscurece a visão estrutural que o desenhista precisa ter para reproduzir esse tipo de resultado. Dito isso, é fundamental que você consiga, ao observar o desenho do Superman, identificar estruturas que se encontram abaixo desse acabamento, que estão ocultadas por essa superfície, pelos chapados, pelas achuras e também por alguns detalhes referentes à roupa do personagem. O próprio emblema ele obscurece um pouco da visão que temos do peitoral. Sério que o emblema é relevante? Sim. O emblema, as cores, tudo isso turva a sua visão da musculatura que se encontra abaixo do traje e abaixo também dessas sombras, compreende? Você deve ser capaz de identificar não só os sólidos geométricos que compõem o manequim, sobre os quais eu falo amplamente aqui no canal, exaustivamente. Você deve, claro, ser capaz de localizar cada músculo. Outra dica importante, outra informação de suma importância é ser capaz de isolar os músculos, pensar seus formatos isoladamente, para só então passar a pensar como eles funcionam uns somados aos outros. Sim, é o momento que você precisa isolar o bíceps, o deltoide e pensar no formato desses músculos isolados. Uma vez que você consegue pensar no formato básico de cada um desses músculos, você pensa na conjunção deles, na sobreposição deles a um manequim e por fim vai pensar também em algo que é um pouco mais complexo, que está um patamar acima, que é o formato que eles assumem a depender da pose e do ângulo. Isso é essencial para qualquer desenhista de histórias em quadrinhos, desenhos animados, ilustrações e afins. Sim, meus amiguinhos, tão importante quanto conhecer o formato de um deltoide, de um bíceps, pensar na forma básica de cada um desses músculos, dos músculos mais importantes, pelo menos, aqueles mais superficiais, tão importante quanto isso, como pensar no seu formato isolado, é pensar no encaixe desses músculos, no encaixe dessas formas básicas e assumir que eles terão sim contornos algo diferentes a depender da pose e do ângulo, sem mencionar a compleição física do personagem. Assimilar esses conceitos, portanto, é fundamental. Os músculos eles vão estar diferindo sutilmente de um personagem para outro, a depender da sua compleição, mas que aquela forma elementar básica se mantenha, existem sutilezas que vão diferir de uma compleição física para outra, de um biotipo para outro. A pose e o ângulo, por sua vez, vai estar interferindo no caimento do músculo, no achatamento do músculo, na extensão dele, na contração. Ele vai mudar sutilmente de formato e você precisa estar atento a isso. Tá bom, professor? Então o senhor chamou a atenção da gente para todas essas complexidades, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso passo a passo? O senhor vai ensinar? Neste vídeo eu vou estar simplesmente indicando para você quais alguns dos principais músculos para os quais você deve atentar, a forma básica elementar desses músculos, certo? Mas isso não quer dizer que você não deva se aprofundar, inclusive no conhecimento da forma básica. Compreende? Vamos a isso. Vamos falar do peitoral, do grande peitoral. O grande peitoral, num manequim, é pensado dentro de um retângulo, correto? Vocês conhecem a estrutura do manequim, sobre a qual eu estou sempre falando aqui no canal. Se você não conhece, você precisa assistir a outros vídeos, tá? Mas termine de assistir esse, depois você assiste algum vídeo aí que eu vou deixar disponível sobre a construção do manequim. O manequim é uma forma simplificada, apoiada
em sólidos geométricos, tá? Uma forma simplificada da figura humana. Geralmente os manequins têm um retângulo ocupando essa posição aqui, onde vai ficar sobreposto o músculo grande peitoral. Observe sobre a forma básica do grande peitoral. O grande peitoral estará associado à linha da clavícula, a ossatura aqui da clavícula, o osso da clavícula, tem um formato ondulado, tá? Estará conformado também ao encontro com o deltoide. Aqui nós temos uma linha diagonal definindo um dos contornos do grande peitoral, esse contorno superior, né, externo, tá? Nós temos também aqui algumas divisões de fibras musculares, isso é muito importante. Duas diagonais aqui que vão definir um relevo, né, que marca o encontro dessas duas porções do músculo. Aqui na base é fundamental compreender que nós vamos ter uma estrutura semelhante a um triângulo escaleno. Um triângulo que tem três lados desiguais, sendo o maior desses lados esse aqui de cima, tá? Aqui nós temos um lado menor e aqui um lado de tamanho intermediário. Naturalmente, todas as informações acrescentadas nessa área serão espelhadas no lado oposto de uma maneira simétrica. Você sabe que a simetria bilateral é uma das grandes características do ser humano. A maioria dos animais, a simetria bilateral implica dizer que no nosso caso, no que diz respeito ao desenho, que as linhas que se encontram no lado esquerdo estarão à mesma distância do centro em relação às linhas que se encontram no lado oposto, certo? Elas estão à mesma distância, terão também o mesmo tamanho. Essa relação de igualdade, por assim dizer, é que compõe a noção de simetria. Isso quer dizer o quê? Que no caso do grande peitoral, que nós vamos ter um triângulo escaleno aqui desse lado, nós vamos ter uma diagonal aqui definindo o encontro com o deltoide, e a clavícula, o osso da clavícula definindo o topo dessa área aqui do músculo, certo? Detalhe importante, o músculo grande peitoral, dada a sua posição, dada a sua divisão em duas grandes porções, ele funciona muito bem para verificar a simetria do corpo. Muitas das nossas observações sobre a simetria do corpo podem ser feitas com base no grande peitoral, ou seja, se ele estiver minimamente simétrico, nós podemos confiar que boa parte da musculatura do tronco, pelo menos, também estará. O mesmo raciocínio valeria para o abdômen, porém, o tamanho do grande peitoral dá um destaque para ele nesse sentido. Acabam fazendo com que ele seja uma grande referência no tocante à verificação da simetria. Voltando a falar da forma em si, note que os mamilos vão ficar mais ou menos nessa região aqui, nessa região de cima do triângulo escaleno, que serve de base para o grande peitoral, tá? Você pode pensar a partir daqui. Você deve proceder com relação a todos os outros músculos da mesma forma. Você deve ser capaz de pensar o músculo de uma maneira básica, elementar, para a partir do domínio dessa forma básica, pensá-lo em diferentes complexões físicas, pensá-lo em diferentes poses e ângulos. Você conseguiu absorver a essência desse conteúdo? Se você apreciou o que foi dito aqui, eu vou sugerir que você assista a outros de nossos vídeos. Esse vídeo aqui, recomendo fortemente, certo? Grato por ter me acompanhado até este ponto. Eu aguardo em um de nossos próximos vídeos. Até lá!